Salve galera do canal do Medeiros, voltando aqui pra gente conversar muito sobre Botafogo, né? Dia seguinte de uma derrota em clássico é sempre chato, é sempre ruim, mas seguimos o nosso trabalho. O projeto é longo, a gente está no início dele, né? Estamos nos estressando talvez mais do que deveria. Será que é mais do que deveria? No início geralmente a gente tem alguns estresses mesmo, né? Mas, enfim... o Botafogo perde mais uma vez para o Fluminense. É a segunda derrota seguida no estádio Newton Santos para o Fluminense. Já tinha perdido no Carioca. Mas vamos falar um pouquinho do jogo. Ontem eu postei aqui um vídeo onde eu dei uns detalhes da partida. Postei a minha pergunta que eu fiz para o Vitor Severino, que foi o auxiliar técnico que ficou à beira do campo ontem. E depois eu pude ver um pouquinho mais sobre o jogo, né, já com a cabeça um pouco mais fria, e eu queria falar alguns detalhes aqui que ficaram na minha cabeça, né, uma análise um pouco mais racional desse clássico de ontem. Roda a nossa vinheta e a gente vai falar um pouquinho sobre Botafogo e Fluminense. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Estou todos os dias aqui no YouTube conversando com vocês sobre o nosso glorioso. Peço para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, ativar as notificações, botãozinho vermelho embaixo dessa tela aqui, clicou ali, é de graça. Você que gosta de acompanhar os conteúdos aqui, você contribui para o nosso crescimento, tá bom? Estamos quase chegando a 23 mil inscritos, então dá essa força aí pro canal do Medeiros. Vamos lá, vamos falar sobre o Botafogo, que mais uma vez entrou com 3 zagueiros. E é nesse tema que eu quero focar, né? Por que eu vou focar nos 3 zagueiros? Quando a gente venceu o São Paulo, jogando muito bem com essa nova formação, 3-4-3, né? Que foi a formação que o Luiz Castro colocou contra o São Paulo. Kaique jogou muito bem, até o Patrick de Paula jogou muito bem, e o Carly ganhou tudo na zaga. Então todo mundo já ficou assim, nossa, essa é a nova formação, encaixou, temos que continuar, 3 zagueiros é o futuro, e etc. E todo mundo, inclusive eu gostei, não vou me excluir disso não, né? Botafogo fez uma baita partida contra o São Paulo. E aí o Botafogo foi enfrentar o Internacional. Só que com 5 minutos de jogo, o Botafogo não jogou mais com 3 zagueiros. Porque o Botafogo ficou com 10 em campo. Então o Botafogo teve que jogar com 2 zagueiros porque o Felipe Sampaio foi expulso. Então contra o Internacional foi um jogo totalmente atípico. Não podemos encarar o jogo do Inter como uma normalidade porque não foi algo normal. Correto? Então é a segunda partida que o Botafogo joga com 3 zagueiros. Essa partida contra o Fluminense. Deu muito certo contra o São Paulo e deu muito errado contra o Fluminense. Essa é a análise de 2 jogos dessa formação. Por que eu acho que deu muito errado contra o Fluminense? A culpa não é dos zagueiros, tá? O Carly tirou diversas bolas, acho que o Canu falhou inclusive, mas enfim... No geral, acho que a culpa nem é tanto do Canu, mas o Canu falhou, chegou a falhar alguns lances. E o Vitor Cuesta, para mim, foi regular dentro da normalidade. O que eu queria focar é o seguinte. Ontem, o Botafogo, por conta do domínio do Fluminense, domínio territorial até do Fluminense no meio-campo, o Fluminense tem um meio-campo muito forte, com o André, Nonato e o Ganso jogando naquele meio campo. O Ganso estava tendo muita liberdade, o André é um cachorro louco, o André é um dos melhores volantes do Brasil hoje, com certeza. O André joga muita bola. O Fluminense dominou o meio campo. Isso ficou muito nítido. O Botafogo não conseguia ter domínio naquele setor, não conseguia ter jogadores para fazer toques de bolas curtos. O Botafogo estava recuado e tentava dar bico para frente. Esse foi o jogo do Botafogo ontem. Foi uma partida muito ruim. E aí a gente precisa explorar um pouco mais sobre o que pode ter acontecido. Eu acho que o Botafogo sentiu muito a falta do Kaique, né? E aí já é um ponto pra gente pensar. Será que vale jogar com 3 zagueiros, não tendo o Kaique nesse meio campo? Porque o Kaique ele se transforma nesse meio de campo do Botafogo quando a gente joga com 3 zagueiros. Contra o São Paulo, ele correu demais. O Kaique estava defendendo e o Kaique estava lá no ataque fazendo gol. Será que o Tietchan consegue fazer isso? Será que o Oyama consegue? Acho que não. Então, assim, ontem a gente viu um Botafogo
muito vulnerável no meio-campo. O Tietchan, mais uma vez, não foi bem. O Oyama entrou no segundo tempo, também ali, etc. O Romildo correu bastante, mas não tem a mesma imposição física do Kaique. Então, assim, o que fica na minha cabeça é que talvez essa formação com 3 zagueiros, tendo somente 2 meias para fazer aquele jogo ali por dentro, talvez dê certo com o Kaique e com o Patrick de Paula, ou com o Kaique e com outro meio campo. E não dê certo sem o Kaique. Né? Porque assim, e eu não tô aqui falando que somente o Kaique, não. Pode ser que o Botafogo contrate outro jogador e dê muito certo também. Eu tô falando dos atuais atletas. A gente sentiu ontem uma falta de presença no meio-campo do Botafogo. Né? E aí o que acabou acontecendo? O Fluminense foi amassando o Botafogo. Saiu de uma formação de 3-4-3 para, na verdade, o Botafogo jogar o tempo inteiro no 5-4-1. Foi o que aconteceu. O Chay voltava para recompor na esquerda, Vinícius Lopes voltava para recompor na direita, ficavam os 2 meias, né, tentando marcar, né, o Romildo e o Tietchan, e os zagueiros e os laterais não conseguiam apoiar. Correto? O Saravia não conseguia apoiar. O Saravia só conseguiu escapar uma vez na partida, que foi o lance que ele cruzou errado para a cabeçada do Erisson. Inclusive, foi a melhor chance do Botafogo foi essa na partida. Foi a única vez que o Saravia conseguiu escapar. O Hugo também... O Botafogo jogou praticamente com 5, uma linha de 5 e não conseguiu sair. Ficou sendo amassado pelo Fluminense. Então, assim, o meu pensamento, o que eu tô tentando trazer nesse vídeo aqui é o seguinte: será mesmo que essa formação com 3 zagueiros vai servir para todas as partidas? Porque se a gente pega um time com um meio-campo muito bom, né, um meio-campo que está em boa fase, é o caso do Fluminense. O André e o Ganso estão jogando muito. A gente precisa admitir isso. O André hoje é um dos melhores volantes do Brasil e o Ganso, essa temporada, o Ganso está fazendo uma temporada muito boa. Desde o Carioca, desde a época do Abel Braga. O Ganso vem jogando muito bem. Então, assim, será que essa formação com 3 zagueiros é a ideal mesmo para o Botafogo? Porque o Botafogo não tem... abdicou da posse de bola. Contra o São Paulo, o Botafogo teve menos posse. Venceu a partida, mas teve menos posse de bola. Foi um jogo muito truncado. O Botafogo... Eu nem acho que o Botafogo fez uma grande partida contra o São Paulo, não acho. O Botafogo brigou muito, disputou muito, competiu bastante. Venceu a partida ali na camisa, na raça. Mas não dá pra dizer que contra o São Paulo foi um grande jogo do Botafogo em relação a, né, jogadas, toque de bola, né, jogo bonito, não teve isso. Contra o Internacional, já disse, é um jogo atípico, um jogo de jogador expulso, não dá muito pra falar. Foi um jogo totalmente de raça mesmo, de sangue, enfim, um jogo histórico. Ontem o Botafogo não conseguiu jogar. E eu acho que essa formação com poucos meio-campos, que é o caso desse 3-4-3, faz com que ou esses meio-campos têm que ser muito bons, tem que estar em grande fase, ou o Botafogo vai sofrer, não vai conseguir jogar. Ontem com o Romildo e com o Tietchan, a gente sentiu isso, né? Sentiu que o Botafogo não consegue jogar se tiver 2 meias que não estão bem, né? Então a gente fica refém desses jogadores. Então, assim, eu acho que é algo pra gente pensar. Se realmente essa formação é a ideal pro Botafogo daqui pra frente. A gente não pode pegar um jogo contra o São Paulo e achar que é o ideal pro resto da temporada. Os times são diferentes, as estratégias são diferentes, e eu acho que até o Luiz Castro pensa dessa forma. Não é o estilo do Luiz Castro jogar do jeito que o Botafogo tá jogando. Ontem o Botafogo teve 20% de posse de bola. Eu nunca vi o Luiz Castro trabalhar uma equipe na carreira dele toda para jogar do jeito que o Botafogo jogou ontem. Não é o Luiz Castro. Não é o futebol do Luiz Castro o jeito que o Botafogo jogou ontem. É outro treinador. Talvez o Jair Ventura. Um abraço. Até a próxima.